Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio FIA. A FIA faz diferença. Olá, muito bom dia. Segunda-feira, 6 de maio. No ar, o Abre aspas. Direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. Educação à míngua. Estudantes recebem Bolsonaro no Rio com protestos. Será que agora vai? Comissão Especial da Reforma da Previdência deve se reunir amanhã. Violência no Vale. Cresce o número de mortos no confronto com a polícia. Equipe de São José vence os Jogos Regionais dos Idosos em São Sebastião. O repórter Douglas Cruz acompanhou a festa. E mais, os resultados do esporte regional. Tudo isso e muito mais logo após o comercial. Fique com a gente. E estudantes de instituições federais recebem Bolsonaro com protesto no Rio de Janeiro. Os estudantes são de 3 instituições de ensino federais. Eles se organizaram para protestar em frente ao Colégio Militar no Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro está na instituição para o lançamento de um selo e de uma medalha comemorativos aos 130 anos do Colégio Militar. O ato reúne estudantes do Colégio Pedro II, do Centro Federal de Educação Tecnológica e do Instituto Federal do Rio de Janeiro. A manifestação é contra os cortes no orçamento da educação anunciados pelo governo Bolsonaro. E falando de cortes, o secretário de Educação do MEC anunciou que vai cortar 30% dos repasses para todas as universidades federais. O anúncio foi feito depois das reações críticas ao corte de verba de 3 universidades que tinham sido palco de manifestações públicas. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, explicou o motivo do bloqueio numa entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, afirmando que universidades que, ao invés de procurar melhorar o desempenho acadêmico, estiverem fazendo balbúrdia, terão verbas reduzidas. Disse ainda que a universidade deve estar com sobra de dinheiro para fazer bagunça e evento ridículo. Weintraub deu exemplo do que considera bagunça. Sem terra dentro do campus, gente pelada dentro do campus. As reações foram imediatas. Ocorreram protestos por várias faculdades federais e as reitorias emitiram notas dizendo que as universidades são palco para o debate livre, crítico, organizado por sua comunidade, com tolerância e respeito à diversidade e à pluralidade, além de negar o cunho político em eventos. Na noite da última terça, o governo mudou o tom. O secretário de Educação Superior do MEC, Arnaldo Lima, disse que o bloqueio foi preventivo por causa da economia e pode ser revisto se a reforma da Previdência for aprovada. Ele disse ainda que o corte de 30% vai valer para todas as universidades federais e institutos federais de ensino e que o corte tende a privilegiar a educação básica. Porém, apesar do discurso, reportagens da revista Exame apontam que o Ministério da Educação congelou mais recursos da educação básica do que das universidades federais. Ao menos 2,4 bilhões de reais que estavam previstos para investimentos em programas da educação infantil e ao ensino médio
foram bloqueados. O contingenciamento vai na contramão do que defende o presidente Jair Bolsonaro. Ontem, em entrevista ao SBT, ele reafirmou a prioridade de seu governo. Abre aspas. A gente não vai cortar recurso por cortar. A ideia é pegar e investir na educação básica, disse. 2 dias antes, o ministro Abraham Weintraub publicou um vídeo no Twitter também defendendo a mudança de prioridades. Abre aspas. Para cada aluno de graduação que eu coloco na faculdade, eu poderia fazer mais 10 crianças para uma creche, disse. Porém, outro levantamento feito a pedido do jornal O Estado de São Paulo e pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior, realizado com dados no Ministério da Economia, mostra que os bloqueios na pasta não pouparam nenhuma das etapas da educação. Foram retidos recursos até mesmo para modalidades defendidas pelo presidente e pela equipe que comanda o Ministério, como o ensino técnico e a educação à distância. Todo o recurso previsto para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, o Pronatec, cerca de 100 milhões de reais, está bloqueado. O Mediotec, ação para que alunos façam ao mesmo tempo ensino médio e técnico, tem retido cerca de 144 milhões dos 140 milhões previstos inicialmente. Pois é. O comentário do dia com o jornalista Zé Guilherme. Eis a questão. O presidente Bolsonaro foi ao programa Silvio Santos, cumprindo uma agenda meio que inescapável, né? FHC, Lula, Temer, praticamente todos os últimos presidentes estiveram por lá. Silvio Santos, como era de se esperar, defendeu a reforma da Previdência e fez perguntas pessoais a Bolsonaro. Aquelas perguntas que fazem seu auditório delirar. Mas as colegas de trabalho já nem ficam mais coradas, tantas as tiradas descompensadas de seu chefe em fim de linha. Silvio Santos fez até escada para que Bolsonaro pudesse dizer que está na ativa, sem aditivo. Crítica mesmo, de passagem, foi em relação à liberação das armas. Silvio Santos disse, vai virar um faroeste. Enquanto tudo aparentemente é um lalá, os homens de Bolsonaro jogam pesado. Mostraram mais uma vez no fim de semana que estão à caça do general Santos Cruz, na base de fake news e de conteúdos requentados, armas bolsonaristas de preferência. Olavo de Carvalho, o filósofo caçador de ursos, dispara impropérios contra o general da sua cadeira em Virgínia, nos Estados Unidos. Essa guerra, acionada de fora da estrutura do governo, anti-establishment, está ligada aos grupos que brigam pela comunicação ou não comunicação do governo, brigam por sua dinheirama. Os bolsonaristas são capazes de criar a hashtag Fora Santos Cruz, que é um pedido explícito de demissão do ministro. Atiram em um general, mas atingem todos os generais do governo, e não são poucos. O silêncio de Bolsonaro é uma espécie de endosso perigoso ao terrorismo midiático desse governo paralelo. E a reforma da Previdência volta do feriado. A comissão especial que vai analisar o mérito da reforma da Previdência terá a primeira reunião amanhã às 14h30. Segundo o cronograma apresentado pelo presidente do colegiado, deputado Marcelo Ramos, serão realizadas 11 audiências públicas com cerca de
60 convidados para debater o tema. O parlamentar disse ainda que os trabalhos no colegiado têm de ser coordenados com a construção de maioria no plenário. Abre aspas. Não adianta votar na comissão sem a garantia no plenário, disse. Para garantir os 308 votos necessários para a aprovação da medida na Câmara, o governo colocará à disposição dos deputados técnicos do Ministério da Economia para tirar dúvidas sobre a proposta. A comissão especial será composta por 49 membros e 49 suplentes de 25 partidos com representação na Câmara. Na comissão especial será examinado o conteúdo da proposta. Essa comissão terá o prazo de até 40 sessões do plenário, contados a partir de sua formação para aprovar um parecer. Somente na comissão especial poderão ser apresentadas emendas, com um mínimo de 171 assinaturas de deputados cada uma, no prazo de 10 sessões do plenário. Após a publicação do parecer da comissão especial e o intervalo de 2 sessões, a proposta será incluída na ordem do dia do plenário da Câmara, onde será submetida a 2 turnos de discussão e votação. Para ser aprovada, a proposta precisa ter, em ambos os turnos, cerca de 308 votos. Em seguida, o texto vai para o Senado, onde será submetido a uma nova tramitação. Os serviços de resgate encontraram as caixas pretas do avião que pegou fogo ontem no aeroporto internacional de Sheremetyevo, em Moscou. Abre aspas. As 2 caixas pretas foram recuperadas e entregues ao Comitê Interestatal de Aviação. O seu estado permite a leitura de dados, anunciou uma fonte dos serviços de emergência. A bordo da aeronave de fabricação russa estavam 78 pessoas. De acordo com as autoridades, 41 pessoas morreram e 6 sobreviventes estão em estado grave. E a segunda-feira começou sem confrontos e com relatos de uma trégua entre Israel e Palestina. A rádio do Hamas em Gaza anunciou uma trégua após o exército israelense suspender medidas de segurança impostas aos residentes no sul do país, sinalizando uma pausa no conflito que já deixou 27 mortos na região. Ainda não há nenhum anúncio oficial de nenhum dos lados, mas os intensos combates dos últimos dias pararam repentinamente nas primeiras horas da manhã de hoje. De acordo com as forças de defesa de Israel, o país foi alvo de 690 foguetes disparados a partir de Gaza e atacou 350 alvos do Hamas e da Jihad Islâmica. O primeiro-ministro Netanyahu disse que, apesar da trégua, a luta continua. Então, é uma trégua mesmo. É uma trégua e daqui a pouco vem mais. Vem mais. Previsto isso daí já, né? E o autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, admitiu considerar pedir intervenção militar dos Estados Unidos e afirmou que avaliará todas as opções para destruir Nicolás Maduro. Nos últimos dias, representantes do governo americano deram sinais evidentes da possibilidade de uma ação militar na Venezuela, já que a crise no país sul-americano é tratada como um assunto prioritário. De acordo com o portal G1, os americanos buscam primeiro convencer os militares venezuelanos a apoiarem Guaidó. Abre aspas. A ação militar é possível. Se isso for necessário, é o que os Estados Unidos farão, afirmou o secretário de Estado americano Mike Pompeo ao canal Fox Business. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com mais notícias. Fique aí com a gente.
Olá, voltamos com abre aspas dessa segunda, 6 de maio, e olha só que legal. Eu vou falar de uma promoção. A SP Rio Mais e o Refúgio Espaço Eventos fizeram uma promoção bem legal para esse dia, para lá de especial, que é o Dia das Mães, né? Olha só, você quer ganhar um par de convites para o almoço do Dia das Mães lá no Refúgio Espaço Eventos em São José dos Campos? Então é facinho. Para participar, olha só o que precisa. É só preencher o formulário no site está escrito aí, mas eu vou falar, www.refugioscjc.com.br/promo SP Rio Mais, e você já vai estar concorrendo, tá? Para você saber, para quem não conhece ainda, o refúgio é um espaço cercado pela natureza aí que inspira e celebra momentos únicos. Logo, um local ideal para comemorar este dia, claro, também muito especial com a sua mamãe, tá? O sorteio será na quarta-feira, dia 8 de maio, e o resultado será divulgado aqui no jornal Abre Aspas. Corre lá no www.refugioscjc.com.br/promo SP Rio, porque, claro, não preciso nem falar, né? A sua mãe e todas as mães, claro, merecem sempre. Um dado aqui da economia, Pois não. importante, que o mercado reduziu a estimativa e passa a prever pela primeira vez a alta do PIB abaixo de 1,5. Estavam trabalhando com 1,7. Já está Agora é 1,49. Ao mesmo tempo, esse relatório Focus é um relatório que houve as 100 maiores instituições financeiras do país. E também, nesse relatório, há a previsão da inflação para 2019, que subiu de 4,01% para 4,04%. Aí não é tanto, né, mas em relação à estimativa da alta do PIB, realmente vem caindo toda vez que a gente tem esse relatório. Um fato indiscutivelmente muito preocupante a todos nós. E a Operação Jiboia, que investiga coordenadores de facções criminosas de São Paulo, em especial do PCC, mobilizou mais de 500 agentes da Polícia Militar para cumprir 50 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão nos últimos dias. Segundo o GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, parte dos alvos de mandados de prisão são direcionados a integrantes do PCC. A ação, realizada em 19 cidades do estado, foi planejada após a transferência de coordenadores do primeiro comando da capital para presídios federais realizadas no início do ano. Dados oficiais divulgados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo mostram que quase dobrou o número de pessoas mortas durante o confronto com a polícia no Vale do Paraíba neste ano. No primeiro trimestre, tivemos uma morte na região contra 6 de janeiro a março do ano passado, alta de 83%. É ainda maior o número de mortes em confronto com a polícia na região. Para o primeiro trimestre da série histórica da SSP, que começa em 2005. Durante a campanha eleitoral para o governo de São Paulo no ano passado, o então candidato João Dória causou polêmica ao dizer: bandido que reagir vai para o cemitério. O discurso é criticado por especialistas como Dora Soares, cientista social e política, que chama de extremismo programático. É preciso haver uma polícia mais qualificada e democrática, capaz de preservar a vida dos cidadãos e não de atirar primeiro, afirmou a estudiosa. O comando da Polícia Militar disse que os policiais são treinados para prender e salvar vidas, sendo o confronto escolha do criminoso. Abre aspas. A análise da inteligência policial evidencia que a maioria das vítimas fatais ou feridas durante confronto
é reincidente do crime, com farta ficha criminal, evidenciando a necessidade de reavaliação da legislação. Você acompanha agora um vídeo em que o coronel Stanelli, comandante da Polícia Militar aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, comenta sobre o assunto. Hoje uma repórter me perguntou por que está aumentando os confrontos com a polícia. O que eu penso a respeito disso? Se está aumentando o confronto com a polícia, é porque a polícia está chegando nas ocorrências, né? Se a polícia não chegasse nas ocorrências, não haveria confronto. Ou seja, a polícia está defendendo o cidadão de bem, está preocupado com aquela pessoa que sai para ganhar o pãozinho diário, está chegando na ocorrência. Em segundo lugar, se há o confronto, a opção do confronto não é do policial, é do criminoso. Quando o policial chega e fala a célebre frase, parado, polícia, solta a arma, mão na cabeça, e o criminoso atira no policial, ele está optando pelo confronto. Então, se está havendo um aumento de confrontos, duas coisas nós podemos concluir. Primeiro, a polícia está chegando nas ocorrências, a polícia está trabalhando mais. Segundo, o criminoso está optando pelo confronto. O policial não quer confronto, o policial quer prender o criminoso ileso, levar o criminoso a julgamento para que a justiça faça a sua parte. A opção do confronto é sempre do criminoso. Perfeito, essa matéria teve na edição do final de semana do Jornal O Vale, matéria e o vídeo foram feitos, parabéns ao Jornal O Vale pela matéria. E o prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, sancionou a lei que permitiu que a Guarda Civil Municipal passe a utilizar armas de fogo. Inicialmente, deverão ser armados 50 dos 250 guardas municipais. Para que isso ocorra, eles passarão por uma capacitação na Polícia Federal, que inclui testes psicológicos e por um curso de 400 horas da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Como a Prefeitura ainda terá que abrir licitação para a compra das armas e dos coletes, não há previsão de quando a medida terá efeito prático. Atualmente, a GCM já utiliza arma de choque, tonfa e spray de pimenta. Desde o primeiro mandato, Ortiz era contra que os guardas usassem armas de fogo. Abre aspas. Não quero uma guarda municipal para matar taubateano, disse ele em 2015. Apenas no fim de 2018, o tucano passou a defender a medida. O município de Taubaté registrou 3,9 pontos no IB, que é o Índice Bretô, registrado durante a ADL, a análise de densidade lavrária de abril. O resultado alerta para risco de epidemia de doenças que podem ser transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. De acordo com a Prefeitura, a cidade foi dividida em 10 regiões para a realização das avaliações. Os locais que mais apresentaram risco foram as áreas 5 com índice de 15,14 e a área 10 com 6,81. Para o Ministério da Saúde, indicadores acima de 1,5 representam risco de epidemia. A área 5 engloba os bairros, preste atenção, Distrito Una, Residencial São Marino, Gurilândia, Vila Olímpia, Parque Urupês, Parque Taubaté Guaçu, Loteamento Bardã, Residencial Shalom, Jardim Ana Rosa, Vila São José, Residencial Sítio Santo Antônio, Jardim do Sol e Parque Paduan. Já na área 10, são compreendidos os bairros Barreiro, São Gonçalo, Quinta das Frutas, Quinta dos Eucaliptos, Sítio Tangará, Sítio Belo Horizonte, Jardim Continental, Estoril, Morada dos Nobres, Chácara Ingrid, Marlene Miranda, Vila Velha e Chácara Dallas. No caso da região 5, o indicador elevado ocorreu por conta do encontro de mais, preste bem atenção de novo, de 30 larvas em garrafas retornáveis em apenas uma residência, informou a Prefeitura em nota. Mais uma vez, pratinhos e vasos de plantas voltaram a figurar na lista de criadouros em potencial, assim como os materiais
inservíveis, como latas, frascos e plásticos, alertou. Pois é, Taubaté terminou abril com 39 casos positivos de dengue, dos quais 21 são autóctones e 18 importados. No mesmo período do ano passado, foram 28 casos. E a gente precisa, né, Zé, voltar a falar sobre o cuidado que todos nós temos que ter. Esse é um caso gravíssimo. Verifique hoje aí na sua casa se não tem um recipiente, como nós já tivemos vendo aqui, uma tampinha com água pode se transformar num criadouro. Muita seriedade com isso é o que nós todos precisamos ter. E após a aprovação de aumento salarial para vereadores e servidores da Câmara de Guaratinguetá, o Legislativo voltou atrás e revogou a decisão. A revogação, válida somente aos parlamentares, teve caráter preventivo, conforme justificou o presidente da Casa, Marcelo Coutinho. Sabemos que a partir de 2017 o TJ e o Supremo Tribunal Federal têm novo entendimento sobre a reposição salarial dos vereadores. Nesse novo entendimento, eles julgam inconstitucional essa reposição. Portanto, estamos nos antecipando a possíveis ações com uma atitude nobre, revogando a lei, disse. A reposição, votada no mês de fevereiro, poderia afrontar definição da legislação que somente permite que os vereadores aumentem os salários para a legislatura que assumir no mandato seguinte. Caso o reajuste seguisse em vigor, os vencimentos dos vereadores passariam de R$ 8.500 para R$ 9.100. O valor em um ano representaria o desembolso de cerca de R$ 85 mil a mais para o pagamento aí dos vereadores. A segunda vara da Fazenda Pública de São José dos Campos condenou a prefeitura a pagar R$ 850 mil para a construtora Átrio, referente a reajustes que deixaram de ser aplicados no contrato para obras de terraplenagem, drenagem e pavimentação do bairro Pousada do Vale. O contrato foi firmado em agosto de 2014 em R$ 15 milhões e deveria ter durado 12 meses, mas se estendeu até novembro de 2017. O reajuste anual previsto em lei foi concedido apenas em 2015. Não houve revisão em 2016 e 2017. Em nota, a Prefeitura de São José dos Campos alegou que a gestão do ex-prefeito Carlinhos Almeida deixou uma dívida com a Átrio, que foi renegociada em 2017, e que nenhum dos contratos em andamento naquele ano sofreu reajuste. A Prefeitura informou ainda que foram detectadas falhas na execução dos serviços no bairro Pousada do Vale e, por isso, a obra sequer teve sua entrega oficializada até o momento. Mais um rápido intervalo e a gente já volta com mais notícias. Segunda-feira com o sol brilhando aqui nos altos da Cassiano Ricardo. E pelo jeito ele voltou para trazer o bom tempo. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A semana vai começar com bastante sol e calor aqui na nossa região. Apesar do dia estar iniciando aí com bastante nebulosidade em alguns pontos, a tendência é de que as nuvens vão se dissipando, ao longo da manhã e o sol comece a brilhar forte novamente. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 32 graus. Já na capital paulista ficaremos com 30, 32 no litoral norte e 24 na Serra da Mantiqueira. No período da tarde, a umidade relativa do ar deve ficar próxima dos 40%. Por isso é sempre importante lembrar de beber bastante água. Mas também no final da tarde, nós temos a aproximação de uma frente fria. E com isso, nós podemos ter pancadas de chuva de forma isolada
que podem ser de intensidade moderada ocasionalmente forte e também acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas. É importante ficar atentos principalmente com quedas de árvores e possíveis alagamentos, né, que podem acontecer no final da tarde. Já o tempo no restante da semana, amanhã nós teremos ventos úmidos atuando aí, né, de quadrante sul, que vão trazer bastante umidade. Com isso, o dia deve amanhecer com céu nublado e chuva fraca a qualquer momento. Já a partir do período da tarde, a tendência de diminuição da nebulosidade e as chances de chuva diminuem bastante também. Já a partir de quarta-feira, a tendência é de céu com poucas nuvens e calor novamente até a sexta-feira. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza, obrigado a todo mundo aí da Tempo Vale. Caio Souza, eu acho bacana porque além da previsão aí do tempo, você sempre preocupado também com os nossos internautas aqui que te acompanham, recomendando tomar bastante água. Bem legal isso daí. Parabéns, Caio Souza, parabéns a todo mundo aí da Tempo Vale. E atenção você que quer entrar na faculdade, hein? As inscrições para o Enem 2019, vou até ver o horário aqui, acabaram de se iniciar faz 1 minuto. Então você, olha, começaram agora às 10 horas no site da página do participante, tá? As inscrições podem ser feitas até o dia 17. A taxa de inscrição é R$ 88,00 e deve ser paga até o dia 23 de maio, de acordo com o cronograma do exame. O participante terá até o dia 17 de maio para atualizar dados de contato, escolher outro município de provas, mudar a opção de língua estrangeira e alterar atendimento especializado e ou específico. Depois dessa data, nenhuma informação poderá ser alterada. As provas estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro, tá? Então fique atento aí, não perca os prazos. E por falar em provas, a equipe de São José foi aprovada com distinção nos Jogos Regionais dos Idosos em São Sebastião. O repórter Douglas Cruz conta os detalhes. Esporte é competição e rivalidade. E aqui na 23ª edição dos Jogos Regionais dos Idosos não foi diferente. Durante os 5 dias de competição, mais de 40 cidades do estado de São Paulo disputaram o título do evento. Mas apenas 2 cidades puderam se classificar para a fase final do Jori, que será disputada em novembro na cidade de Jundiaí. E pela 8ª vez a cidade de São José dos Campos foi a grande vencedora do Jori, contabilizando 159 pontos. Em segundo ficou a cidade de Guarulhos com 117 e Taubaté em terceiro com 99. A anfitriã São Sebastião conquista um bom desempenho, terminando o 23º Jori na 4ª colocação. São José dos Campos e Guarulhos estão classificadas para a fase final do Jori, que será disputado em Jundiaí, em novembro. Bem legal. E olha só, além de ganhar ou perder, o Jori evidencia algo que muitos jovens não têm: a saúde e a vitalidade da melhor idade. Os Jogos Regionais dos Idosos reúnem cerca de 14 modalidades esportivas, sendo algumas olímpicas e outras adaptadas. Confira na reportagem. Para participar do Jori, os atletas têm que ter mais de 60 anos de idade. Por isso, a Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo adapta e muda algumas modalidades, como é o caso do voleibol, atletismo, bocha, dentre outros. Essa adaptação não tira o mérito nem a comemoração dos vencedores. Porém, além de ganhar ou perder, os atletas reconhecem a importância do esporte na saúde.
A princípio foi até por um problema de saúde, né? Orientação médica, como eu tenho 66 anos, daí comecei a praticar e gostei. Aproximadamente uns 3 anos que eu estou participando. O principal é estar aqui divertindo, até pela própria idade da gente, e esse relacionamento é muito bom. Espero que o nosso time até se saia bem, mas não saindo não há problema. A participação é muito importante pra gente. Veja, eu trabalhava em São Paulo, vim de lá, né? E trabalhador em cidade normal, apesar de eu fazer academia, sempre tive dores lombares, que todo mundo tem, né? E sumiu tudo isso aí. Depois comecei a nadar aqui no Bahia. Disposta a participar, mesmo que não seja competir. Mas vier uma medalha é interessante. Desde quando que a senhora pratica natação, esses esportes aquáticos aí? Olha, eu aprendi a nadar aos 7 anos, na minha cidade em Portugal. É gratificante, né? Você veja bem, no Jore passado eu premiei um atleta com 103 anos. Então eles mais, eu costumo dizer que o Jore, ele mais dá pra você do que a gente dá pra eles. Porque eles são realmente muito felizes, têm uma vitalidade incrível, é um exemplo de vida para todos nós. E os parabéns, claro, a essa equipe de São José aí, que foi lá e literalmente quebrou tudo, arrebentou lá. Parabéns mesmo a todos vocês. E vamos ao esporte, né? Com os resultados do fim de semana. E a luta lá, ficou para o último round. O vôlei de Taubaté perdeu por 3-1 para o SESI no sábado e adiou a decisão do título da Superliga 2019. Agora, os taubateanos terão que disputar o último jogo da série, que vai ocorrer no próximo sábado, às 21h30, novamente em Suzano. Quem vencer o próximo jogo será o grande campeão do torneio nacional. E clássico, às vezes, fica tudo igual, né? Pois é, as meninas do São José e do Taubaté ficaram no empate por 0-0 na tarde deste domingo no Martins Pereira, em São José dos Campos. Com o resultado, as meninas do São José seguem em terceiro lugar no grupo 2 com 7 pontos ganhos. Já as taubateanas ocupam o último lugar com apenas 2 pontos conquistados. As joseenses voltam a campo na quarta-feira, quando visitam o Kinderman de Santa Catarina pelo Campeonato Brasileiro, enquanto a equipe taubateana visita o Aliança de Goiás pela segunda divisão nacional. Primeira vitória foi com estilo, hein? O joseense goleou o Atlético Mogi no sábado por nada mais, nada menos que 6-2, meia dúzia a 2. Com a goleada, o Tigre do Vale sobe para o quarto lugar na classificação do grupo 5 com 6 pontos ganhos em 5 jogos disputados. O próximo compromisso dos joseenses será no próximo domingo, quando recebe o Paulista de Jundiaí no Martins Pereira, em São José dos Campos. Olha só, hein? E já dá para pedir música no Fantástico, porque o Mantiqueira acabou empatando novamente contra o Amparo dentro de casa no último sábado. Este foi o terceiro 0-0 seguido do time de Guaratinguetá, que agora cai para o quinto lugar, fora da zona de classificação para a próxima fase com 6 pontos. A Laranja Mecânica volta em ação no próximo domingo, quando enfrenta o União Mogi às 10 horas no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes. Como que é essa história de música no Fantástico? 0-0 da Mantiqueira já é música do Fantástico? Pô, tá aí um assunto para o nosso redator de esportes aqui. Você marca 3 gols, você tem direito a pedir música. Esclarecido para você que não sabe, você já deve saber. 3 gols já pode pedir música? Sim. Tá aí, gente. Tá respondido o seu questionamento? Então, tá bom. Aqui também tem muita cultura, viu? Vocês viram esse negócio, é muito legal. Agora, olha só essa coisa que legal. Não sei se você já assistiu, mas é sobre cinema que nós vamos falar. O filme Vingadores, o Ultimato, é agora
a segunda maior arrecadação de bilheteria da história, com 2,18 bilhões de reais, sendo que 619 milhões de reais em bilheterias na América do Norte e 1,56 bilhão no resto do mundo. Os super-heróis da Marvel ultrapassaram filmes como Titanic, Star Wars, O Despertar da Força e Jurassic World, O Mundo dos Dinossauros. Porém, não superou o filme Avatar, que arrecadou 2,7 bilhões de dólares. Além disso, Vingadores, o Ultimato, detém agora um recorde para o cinema mundial. Arrecadou cerca de 2 bilhões de dólares globalmente em apenas 11 dias. Que feito, hein? Você já foi? Eu ainda não, ainda está faltando o dinheiro do meu ingresso. E você já foi? Eu não fui também. Não foi, então falta ainda mais um dinheirinho para entrar nessa conta aqui. É isso aí. Eu acho que o Rodrigo Fernandes foi várias vezes, né? Compensou a nossa possível não ida, então. Pois é. Então estamos compensados. E com essa notícia a respeito dos Vingadores aqui, a gente termina a edição de hoje do Jornal Abre Aspas. Um ótimo começo de semana, uma ótima semana e até amanhã com mais um Jornal Abre Aspas.